Como é gravar vídeo de produto em 2026 com uma câmera que foi fabricada em 2013? Esse vídeo aqui está sendo inteiramente gravado, áudio e vídeo, por uma Nikon D5300. A D5300 é uma câmera de entrada da Nikon. A gente conhece esse tipo de corpo aqui pela roda de menu do lado do botão do disparador, e ela não tem trava em cima, então a gente conhece por um corpo de entrada. Abaixo dessa modalidade de corpo aqui, ainda tem um corpo mais de entrada ainda, que é o da família D3000. Acima tem os corpos semiprofissionais, onde essa roda aqui ela veio para cá e ela ganhou uma trava, e aqui desse lado tem um display auxiliar. Então a gente conhece as câmeras pelas câmeras de corpo semiprofissional da Nikon. Elas suportam um regime de trabalho mais forçado. Acima das semiprofissionais tem as câmeras profissionais, e acima das profissionais ainda tem as câmeras flagship da Nikon. Então são corpos para um regime de trabalho mais pesado ainda. A Nikon D5300 é uma câmera do padrão APS-C. O padrão APS-C ele é descendente do filme APS do passado. Então aqui está o filme APS. Essas câmeras APS-C digitais, elas são full frame para o sistema APS de fotografia, certo? Então elas não são cropadas, elas são full frames. Essa ideia desse filme aqui, desse frame, ela vem do cinema, quando o filme era carregado na vertical, nas filmadoras de cinema. Então os rolos giravam, passavam pelo obturador e tinham os frames mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Então, depois em 96 por aí, se adaptou um carretel especial para esse tipo de frame de cinema. Então a gente tem o filme APS, que na verdade é um filme de 24mm. Então a ideia veio desse frame de cinema, que Hollywood, por exemplo, sempre usou esse tamanho de frame, que é equivalente ao nosso APS-C de hoje em dia, tá? Então o cinema chama de Super 135, então veio da película 35mm. Só depois em 1924, 1925 que eles resolveram pegar essa mesma película de cinema e colocar na horizontal nas máquinas fotográficas, e aí apareceu o frame 135, que é o frame 36 por 24, então que é esse frame maior que as câmeras do padrão 135 usam. Então era um filme do cinema que era carregado assim na filmadora e foi adaptado para usar nas câmeras fotográficas e ser usado assim na horizontal, certo? Então na vertical dá um frame assim, ó, desse tamanho aqui. Na horizontal dá um frame assim, certo? Então as câmeras APS-C na verdade seriam o padrão de cinema. Então os comprimentos focais das câmeras APS-C são os comprimentos focais do cinema. Então a lente normal de uma câmera APS-C como a Nikon D5300 é a lente 35mm, assim como o cinema. O cinema nunca teve a lente normal como a 50mm. O cinema sempre usou a lente normal a 35mm, certo? Então a Nikon D5300 é uma câmera que ela é full frame para os sistemas de cinema. Tá? O sistema do cinema, que é esse frame aqui, ele veio até chegar nas câmeras digitais. As primeiras câmeras digitais profissionais foram as câmeras APS-C, depois que começou a vir as câmeras do padrão 135. Tá? Então as câmeras do padrão 135 elas são full frame para o sistema 135 de fotografia, que é esse frame maior aqui, que é o frame de 36 por 24. E as câmeras 135, como o Nikon Z9, Z8, elas têm o sensor do tamanho do frame 135, ou seja, elas são full frame para o frame 135, mas não são full frame para os frames de médio formato. Então as câmeras Nikon, como o Z9, D800, D600, elas não são full frame para nenhum sistema de médio formato. Então full frame é só um termo de comparação. Full frame não é nome de sensor, não é indicativo de tamanho de sensor também. Então a indústria acaba usando esse termo de maneira errada. Eles não falam que a câmera APS-C era full frame para o filme APS, e as câmeras 135 elas são full frame para o filme 135, não são full frames para outros filmes maiores, certo? Então eles omitem
para qual sistema a câmera é full frame. Então todas as câmeras são full frame para algum padrão de filme do passado. Então a câmera D5300 ela produz um vídeo com essas características aqui que estão nessa folha. Eu vou comentar eles aqui. É um vídeo do padrão MP4. O profile é QuickTime. Então aqui tem o QT 2007, QT/Nikon, provavelmente alguma parceria da Nikon com a QuickTime daquele tempo. Essa gravação está sendo feita na qualidade máxima da câmera, então ela está gerando um bitrate de 38 megabits por segundo. O frame rate é 59 fps, 59.9, ou seja, 60 fps. Tá? O formato é um AVC, então Advanced Video Codec. O profile é o RAG L4.2. Tem aqui as configurações desse formato. Aqui tem novamente o bitrate, agora é só do vídeo, 36.7 megabits por segundo. A resolução está acontecendo em 1920 por 1080, 16 por 9. O espaço de cores é YUV. O chroma é 420, 8 bit, progressivo. O range de cores é completo. As cores primárias são do padrão BT709. O coeficiente de matriz é o BT601. Aqui tem algumas informações sobre o áudio. Então é um áudio PCM. Ele tem bitrate constante de 1536 kbytes por segundo, 2 canais. O sample rate é de 48 kHz, então pode gerar um áudio de até 24 kHz, mas isso depende dos microfones que estão aí dentro da câmera. Então às vezes o microfone é bem limitado, mas aqui a parte de gravação é bem interessante. Então aqui estão as configurações do profile da câmera nesse momento. Então o perfil que está sendo usado é o perfil neutro. O equilíbrio de brancos é o incandescente. Está sendo gravado em 1/60, f3.5, com uma lente em 18mm e com ISO 200. Então, com essa câmera, a gente tem essa característica de vídeo aqui. O foco foi feito manual aqui na altura da placa, na altura dos componentes pequenos aqui da placa. Então a gente consegue esse tipo de resultado gravando com uma câmera de 2013. A Nikon D5300 foi a primeira câmera da Nikon a gravar 1080 com 60 fps. Então foi um marco na gravação de vídeo na história da Nikon. Uma câmera que consegue ter então, essa característica aqui lá em 2013. Então é, digamos, uma câmera avançada da Nikon em gravação de vídeo. O vídeo máximo que ela faz é 10 minutos. Tá? Então ela grava por 10 minutos e para. Se eu colocar na qualidade de vídeo padrão dela, porque agora está no RAG, tá? Se eu colocar na padrão, vai para 20 minutos. Tá? Só que aí o bitrate cai para 24 megabits por segundo, em vez de 38. Tá? Então diminui o bitrate quando eu passo para qualidade padrão. Então aqui é isso que eu consigo gravando com essa câmera, tá? Com a Nikon D5300. Então é isso aí, um abraço.